vitória em Cristo. Pelo seu sangue, nós obtemos a vitória. Vamos meditar hoje. O título da mensagem de hoje é O Santuário Celestial, Centro da Nossa Esperança. Então, o assunto do santuário é um pouquinho meio complexo, né? Mas nós vamos fazer uma breve recapitulação e desde já quero avisar para os irmãos e convidar cada um que está aqui presente para que no último sábado, ou seja, no 13º sábado, que é o último sábado do trimestre, que vai ser em março, ou seja, no último sábado de março, todos estão convidados para passarmos o dia aqui, para juntos louvar e adorar a Deus, e vamos estender até a tarde com o JA, que será o tema sobre o santuário. Por quê? Porque o assunto do santuário é muito amplo, né? E se a gente não consegue estudar detalhadamente em 30 minutos. Então, vamos fazer um JA, né, especial sobre o santuário, e eu conto com a presença de todos vocês, né? E eu peço que vocês se comprometam com Deus, né, para que todos estejam aqui presentes. Por quê? Eu quero depois ler uma citação para vocês. Quão importante é o assunto do santuário e que nós precisamos estudar o assunto do santuário. Mas para a gente ganhar tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos entender um pouquinho, né, o assunto do santuário. Aqui o apóstolo Paulo fala do sacrifício do santuário terrestre e também ele fala do verdadeiro sacrifício, que é a purificação do santuário. Nós vamos se deter mais nesse assunto. Todos acharam? Amém? Amém. Eu peço às crianças que, por favor, vamos ficar todos quietinhas, perto da mamãe e do papai, para a gente entender esse assunto que é muito importante, né? De suma importância para nossos dias. Todos acharam? Vamos lá, vamos orar, né? Assim como nós estamos, vamos curvar nossas mãos e falar com Deus. Pai querido e santo, neste momento, Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta para estudá-la, Senhor Deus, e que possamos compreender o assunto que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, venha abrir a mente de cada um que está aqui presente nesta manhã. Eles não chegaram aqui à toa, Senhor Deus. Foi o Teu Santo Espírito que trouxe cada um deles, porque o Senhor sabe a importância desse assunto para a nossa salvação. Por favor, Senhor Jesus, que o Senhor venha ser com as crianças neste momento, para que o Espírito Santo venha acalmá-las, que Ele não venha tirar a atenção dos adultos. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ler do verso 1 ao 7. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não faremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, nós vemos que havia um santuário, existia um lugar santo e um lugar santíssimo. Todos os dias eram feitos sacrifícios de manhã e à tarde no lugar santo, mas no lugar santíssimo só o sumo sacerdote entrava e uma vez por ano, né? Que se chama de a purificação do santuário ou o dia da expiação. Agora vamos ler o verso 11 que fala do verdadeiro sacrifício. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes
touros e bodes, e a cinza de uma novilha, esparzidas sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, assim, né? Se o sangue dos bezerros serviam para purificar o povo na antiguidade, aí o apóstolo diz agora, né? Quanto mais o sangue de Cristo, né? Filho de Deus, quanto mais esse sangue seria por nós. Vamos ler também agora o versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte, 23, que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então nós vamos entender um pouco, veja bem, que quando a gente vê o serviço do santuário, vou pedir para os meninos colocar aqui a imagem do santuário para que a gente venha entender um pouco melhor. Então, era necessário fazer uma purificação do santuário aqui terrestre, né? Então, uma vez por ano, né, todos os dias no serviço do santuário, o sacerdote, as pessoas que pecavam, iam lá oferecer o seu sacrifício. O sacrifício o pecado era transferido para a cabeça do animal, né? A pessoa matava o animal e aquele pecado era transferido para o animal. Aí o que é que o sacerdote fazia? Pegava o sangue e entrava e oferecia na presença de Deus. E aquele pecado, simbolicamente, que saía do pecador, era transferido para o animal, agora aquele pecado ficava onde? No santuário. Então, uma vez por ano, vamos prestar atenção assim, então uma vez por ano tinha que ser feita essa purificação do santuário. Aí é um pátio. Vocês estão dando para vocês verem que a imagem está um pouco clara, né? Aqui tem a pia, né? Tinha o altar e o holocausto, que era onde eram oferecidos os animais. A pia para eles se lavarem, e a gente entra no primeiro compartimento, que está um pouco apagado, não está dando para vocês verem, mas tem aí o candelabro, né? Que tinha 7 lâmpadas, simbolizando as 7 igrejas, né? Os períodos das 7 igrejas, e também tinha o altar de incenso, que é ali que o sacerdote oferecia o incenso. Aqui nós vamos entrar no lugar santo. No lugar santo estava o que? A arca da aliança, né? Aqui estavam o propiciatório em cima da tampa, dentro da arca. E tinha o que, gente? Que era a tábua da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote, um vaso com o quê? Com maná, né? Simbolizando o pão do céu que eles receberam e também era em forma de saúde. Então nós vamos ver, não sei se deu para ver, está um pouco apagado, né? Mas eu peço que congelem aí a imagem, deixa aqui. Irmãos, nós vamos entender, a gente vê aqui a importância do serviço do santuário, né? Nós temos que voltar para os nossos dias hoje. Em que período nós estamos? Na mensagem do santuário. A mensagem do santuário, irmãos, é toda a história da redenção, ou seja, é o plano de salvação que Deus preparou para nós. E Ele revelou a Moisés através do assunto do santuário. Moisés passou, irmãos, 40 dias, né, no monte para receber as instruções para construir o tabernáculo. E para Deus dar instruções a ele de tudo o que deveria ser feito.
Levítico 23, 27 em diante. Todos acharam? Mas aos 10 dias desses tá dando para vocês me ouvir bem? Eu falo um pouco alto, então vamos continuar aqui para a gente não perder tempo. Que hoje tem reunião, depois vamos lá. Verso 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligirei as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia, ainda bem, já está na caixa da voz. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas aos 9 do mês, na tarde, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. Que coisa solene, né, irmãos? Como o povo deveria se comportar no dia da expiação? Era um dia qualquer? Eles poderiam continuar suas vidas como dantes? De forma alguma. Era um dia que eles tinham que se constranger ali, se afligir, porque eles estavam aqui a pensar, parar para pensar e dizer assim: Senhor, o meu pecado foi perdoado? Será que eu verdadeiramente me arrependi daquilo que eu fiz? Será que eu abandonei? Então era um dia de contrição, um dia de afligir a sua alma, era um dia de jejum. Era um dia que eles se voltavam, e o que a gente leu aqui disse que era para fazer alguma coisa nesse dia. Eles paravam tudo, era como se fosse um sábado. No sábado a gente não para tudo, então era como se fosse um sábado sagrado, né? Mais sagrado ainda, porque ali era feita assim. E vamos entender agora um pouquinho como era feita essa purificação do santuário. Deixa eu ver, eu vou explicar um pouco para vocês, depois a gente vai ler para a gente conferir, né, o espírito de profecia. Irmãos, Daniel recebeu, né, a visão e ele ficou muito perturbado. Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Só que esse santuário que Deus estava falando aqui, né, que Daniel ouviu os anjos falar, não era o santuário terrestre, porque Daniel conhecia como era feito a purificação desse santuário, que era dessa forma que nós lemos em Levítico, né? Que o povo tinha que afligir suas almas, suas mentes e tal. Mas Daniel sabia, e Daniel ficou perturbado. E disse que Daniel jejuou 3 semanas, né? Ele disse que 21 dias, né, 3 semanas, ele jejuou, ou seja, jejuou assim, um jejum simbólico. Ele não comeu carne, nem tomou vinho e nem manjares, né? Ele se alimentou da comida mais simples, para que Deus desse a entender para ele essa visão, porque ele queria entender esse assunto. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E Deus envia, né, o anjo e revela a Daniel. E a gente vê que mais tarde, Deus, em sua misericórdia, né, porque às vezes a gente tem a mente tão pequenininha e aí o pecado vai diminuindo nossa mente, que a gente não consegue entender pela Bíblia. Deus vai e usa a sua serva para escrever o livro Grande Conflito, que nos dá os detalhes minuciosos dessa purificação, né, que é o dia do juízo. Então vamos entender um pouco, vamos recapitular. Naquele dia da expiação, no dia do santuário terrestre, eram escolhidos 2 bodes, né, e eles lançavam sorte sobre esses bodes, e uma sorte caía pelo Senhor e o
1844, assistido pelos anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote, penetra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus, para se empenhar nos últimos atos de sua misericórdia em favor do homem, executar o juízo investigativo e fazer expiação por todos os que são tidos por dignos de receber seus benefícios. Veja bem, no santuário terrestre, era feito uma vez por ano, mas a gente sabe que desde 1844 para cá, esse serviço está sendo feito. E aqui no livro, na página 460, fala que esse juízo começa por quem? Pelos mortos, aqueles que morreram segundo a fé, aqueles que acreditaram pela fé na mensagem, porque nós sabemos, irmãos, que o assunto do santuário foi pregado desde Gênesis. Qual foi o primeiro sacrifício lá feito em Gênesis? Quando foi morto aqueles cordeiros para que fossem feitas aquelas vestes para Adão e Eva. Ou seja, ali foi feito o primeiro sacrifício, simbolizando que a lei exige sangue, O salário do pecado é a morte. No serviço típico, apenas aqueles que haviam comparecido diante de Deus com confissão e arrependimento e cujas transgressões mediante o sangue da oferta pelo pecado era transferida para o santuário, tinham parte no serviço do dia da expiação. Assim, no grande dia final da expiação e juízo investigativo, os únicos casos considerados são aqueles do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada. Então, nós vemos o quê? Que esse julgamento que está